Então, continuando, a parte 2, ainda estamos falando sobre imunidade inata. Se você não viu o vídeo 1, clica lá, que você vai ver na série dos vídeos do IGTV. Então, hoje vamos dar continuidade, vamos falar do mastócito. O mastócito também é uma célula da imunidade inata. E o mastócito é produzido lá na medula óssea. E depois que ele é produzido, ele cai na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea ele vai para os tecidos. E em cada tecido, dependendo de cada lugar que ele for ficar, ele vai ter um tipo de formato diferente. Então, ele pode ficar na pele, em volta dos nervos, nas mucosas e na parte interna dos nossos vasos sanguíneos. Os mastócitos são extremamente sensíveis às IgEs, que são receptores proteicos. Esses receptores, todos os receptores que são ES, eles são muito relacionados à parte de alergia, de reações alérgicas. E os IgEs, eles podem ser ligados a diferentes tipos de ligantes, com diferentes formatos. E quando acontece essa ligação da IgE com os patógenos em questão, com os antígenos diferentes, isso vai fazer com que o mastócito seja ligado, com que ele fique ligado. Só que ele não é só ligado pelas IgEs. Ele também pode ser ligado por um trauma, uma pancada, pelo calor ou pelo frio. E assim que ele é ligado, e essa ligação aqui independe das IgEs, é independente. Assim que o mastócito é ligado, começam várias reações, que são reações de hipersensibilidade ou reações alérgicas, mais conhecidas como reações alérgicas. E o mastócito libera uma série de substâncias. Dentre essas substâncias, ele libera as aminas vasoativas, heparina, histamina, dentre várias outras substâncias. Mas vamos falar predominantemente das aminas vasoativas. Vaso vem de vaso sanguíneo e ativas vem de atividade, ou seja, são aminas ou proteínas que vão agir nos vasos sanguíneos. O primeiro ponto é que elas vão causar vasodilatação, ou seja, o vaso tem um determinado calibre e elas estimulam a abertura desses vasos sanguíneos. Com essa abertura, é igual quando você estica um tecido. Você esticou esse tecido, o que acontece? Ele fica mais poroso. Então, essa abertura, ela aumenta a porosidade do vaso sanguíneo. É como se ele ficasse mais aberto. Isso faz com que as células de defesa, elas tenham maior facilidade para chegar no sítio, ou seja, no local em que está acontecendo a infecção ou a inflamação. E, além disso, essas aminas vasoativas são as responsáveis pelo calor e pelo rubor local, ou seja, aquela vermelhidão local quando você tem alguma inflamação ou alguma infecção. Certo? Certo. Essas substâncias também, elas aumentam a recrutação de macrófagos e de neutrófilos. Ou seja, está mais aberto aqui, é mais fácil para os neutrófilos e para os macrófagos passarem para o local da inflamação. E elas também causam o seguinte, principalmente a histamina. Elas promovem um aumento de muco, um aumento da broncoconstrição, ou seja, os brônquios, eles ficam mais colados, e um aumento da motilidade gastrointestinal. Se isso aqui for muito acentuado, o que acontece? O paciente tem uma reação de alergia muito forte. Aquelas reações alérgicas que a pessoa não consegue nem respirar e que às vezes fecha até a glote, porque isso é uma broncoconstrição que veio por conta do mastócito, das substâncias liberadas pelo mastócito. E aí, às vezes, na emergência, vocês me perguntam, por que a gente faz adrenalina? Porque a adrenalina é um dos mais potentes vasoconstritores, ou seja, ele pega o vaso e diminui a luz dele. Então,
ela é um potente vasoconstritor. Ela vai diminuir para poder diminuir essa reação inflamatória naquele determinado momento, naquela hora e daquele jeito. A reação tem que acontecer. A gente precisa resolver a inflamação, a infecção. O corpo precisa resolver. Só que não pode ser dessa maneira muito acentuada. Então, quando a gente usa adrenalina na emergência ou um antihistamínico, é justamente para a gente poder inibir essa reação muito forte que algumas pessoas têm. Uma coisa bastante interessante é que os mastócitos, eles são células de defesa da imunidade inata e eles são encontrados em pessoas saudáveis nas articulações, numa determinada quantidade. E aí o que foi observado é que na artrite reumatoide, na gota e na osteoartrose, essa concentração de mastócitos é ainda maior, é bem maior do que em pessoas normais. E aí, por isso que essas pessoas acabam tendo uma vasodilatação no local, com edema, com calor, com aumento da reação inflamatória, vão mais células de defesa para cá e elas vão fagocitando. Além disso, elas não ficam ali só comendo o patógeno, que na verdade não tem patógeno nenhum. Elas ficam ali também liberando uma série de substâncias, e o mastócito também. E essas substâncias que eles liberam estimulam os condrócitos e os fibroblastos a produzirem as metaloproteinases que vão digerindo a articulação. E às vezes o paciente perde aquela articulação. Os basófilos, eles são bastante semelhantes aos mastócitos, então nem vou entrar no mérito aqui, porque é basicamente a mesma função. Vamos falar agora um pouquinho dos eosinófilos. Deixa eu escrever aqui. Então, os eosinófilos, vocês já viram isso lá no hemograma de vocês. Os eosinófilos também são células do sistema de defesa da imunidade inata. E eles, quando são produzidos lá na medula óssea, eles já saem cheios de enzimas proteolíticas dentro dele. Ele é todo assim, ó, cheio de bolinhas dentro dele. Essas enzimas proteolíticas, elas são importantes para o que a gente vai falar agora em seguida. Os eosinófilos são extremamente eficazes como antihelmínticos contra parasitas. E eles também são muito frequentes na asma. Essas células, elas ficam um pouco na corrente sanguínea, mas a maior parte delas está nos intestinos, nos pulmões, no trato gênito-urinário e nas mucosas. E nas mucosas em geral. E aí, como é que eles são ativados, né? Bom, lá no nosso corpo estão sendo liberados uma série de citocinas, de quimiocinas, de moléculas de adesão, e isso tudo faz com que o eosinófilo se aproxime do parasita ou do agente agressor, mas ele é muito bom para parasita, e comece a liberar todas as enzimas aqui, essas enzimas proteolíticas, todas essas bolinhas de enzimas proteolíticas. Então, ele vai liberando isso tudo aqui no parasita, tá? Só que, dentre esses peptídeos, essas enzimas proteolíticas, ele tem a neurotoxina, a peroxidase eosinofílica e a proteína catiônica eosinofílica. Essas proteínas aqui, elas são muito importantes para a reação inflamatória e elas são bastante eficazes. Só que elas também são muito tóxicas para o nosso corpo, principalmente se elas estiverem em excesso. Então, por exemplo, a peroxidase eosinofílica e a proteína catiônica eosinofílica, elas são extremamente eficazes para matar vírus. Então, se tiver algum vírus ali circulando, elas são capazes de matar o vírus que está circulando. Essa proteína catiônica eosinofílica também estimula a atividade dos mastócitos. O mastócito aumenta, é mais recrutado e ele vem também atuar. E a neurotoxina também é importante até para matar os parasitas. Então, quando ele libera todas essas proteínas, essas enzimas proteolíticas, o parasita morre. Rest in peace, parasita. Só que, quando ele libera isso daqui, ele também libera uma série de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, que são os famosos radicais livres.
E isso aqui é importante até certo ponto, porque até certo ponto esses radicais livres vão acentuar essa recuperação, essa regeneração daquele tecido que está morrendo, daquele órgão que está morrendo, aquelas células em volta, por conta da infecção. Então, isso aqui, num primeiro momento, vai estimular os tecidos a se regenerarem. Só que se isso aqui ficar em excesso, o que vai acontecer? O tecido vai começar a morrer, vai começar a sofrer necrose, vai começar a sofrer injúria, certo? E isso também, em excesso, também inibe tanto a proliferação dos linfócitos T e dos linfócitos B, que são da imunidade adquirida ou adaptativa. Ou seja, o excesso de atividade dos eosinófilos e a dificuldade em depurar esses radicais livres pode inibir a nossa imunidade adquirida, que é a que é responsável pela memória e pela produção dos anticorpos adequados para cada tipo de patologia, para cada tipo de doença. Com isso, vocês estão vendo a importância de a gente antiparasitar, da gente tomar o remédio de verme todo ano. Todo ano tem que antiparasitar. Então, se você tem gato, cachorro, qualquer animalzinho em casa, o bichinho fez a desparasitação, todo mundo em casa tem que fazer também, tá? É importante a gente fazer essa desparasitação pelo menos uma vez ao ano. E quem tem bicho, fazer mais vezes ao ano. É importante justamente por causa disso. A gente precisa diminuir essa produção, muitas vezes que acaba sendo desnecessária, se você pode resolver esse problema, né? Então, se você pode resolver e não precisa ter um excesso da atividade dos eosinófilos, melhor, né? Você diminui esse estresse oxidativo no seu próprio corpo, seu corpo pode voltar as energias para onde ele precisa voltar. Uma coisa bastante interessante da imunidade inata é o seguinte: a gente tem uma primeira fase, que é uma fase vasoativa. Essa fase vasoativa ela é composta pela secreção de substâncias que vão promover a vasodilatação, das aminas vasoativas. Então, essas aminas vasoativas são extremamente importantes quando você tem uma lesão ou uma infecção, para que elas dilatem os vasos sanguíneos e as células de defesa possam passar para o sítio de infecção e começar a resolver essa questão da infecção. Por isso que quando você tem alguma inflamação na pele ou em algum lugar, você tem um aumento da vermelhidão e um aumento da dor nesse local e também um inchaço. Num primeiro momento, quando esse vaso ele dilata, sai um pouquinho do líquido, só o líquidozinho branco do sangue, ele extravasa como se fosse uma coriza. E esse líquido transparente a gente chama de transudato. Transparente, transudato. Com o tempo que a infecção vai decorrendo, vai morrendo um monte de gente nessa guerra. Morre bactéria, morre célula nossa, morre tecido, morre um monte de coisa. E aí, mais um monte de substâncias. E aí esse líquido, ele vai se modificando e ele vira um exudato. Ou seja, é um líquido mais purulento, aquele líquido mais amarelado, mais espesso, mais grosso, que tem vários restos ali, tipo um cemitério de células nossas e da célula da bactéria ou dos vírus, enfim, do protozoário, do que estiver causando aquela infecção naquele determinado momento. Bom, era isso sobre a imunidade inata. Então, vamos só recapitular tudo que eu falei. A gente falou nesses 2 vídeos sobre imunidade inata. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa, que é composta por uma barreira física, uma barreira química e uma barreira biológica. Ela é bem eficiente. Química, física e biologia. Tá? 3 matérias. É tipo as ciências que a gente tinha quando a gente era criança. Né? Então, a imunidade inata é isso. Ela vai juntar química, vai juntar biologia e vai juntar física. Na biologia, a gente falou das células principais da imunidade inata. Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, natural killer. E hoje falamos dos mastócitos e dos eosinófilos. Certo? Galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado.
E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre imunidade adaptativa. Vamos entrar na segunda parte e a parte mais difícil sobre imunidade. Beijão!